Muito bem. Estamos hoje aqui reunidos no nosso dia, não é? O dia de Todos os Santos. Claro que o mundo não pensa no dia de Todos os Santos desta forma que nós pensamos, mas é o nosso dia. Nós somos santos, não porque sejamos melhores que os outros, mas porque o nosso Senhor Jesus Cristo deu a sua vida por nós, nos resgatou, nos santificou e agora Deus vê-nos como santos e não nos vê nos nossos pecados. E nós vamos continuar um pouco a estudar este assunto da vontade de Deus. Quero, antes de começar com uma passagem, quero só relembrar um pouquinho aquilo que falamos na semana passada. Vimos aquelas experiências do apóstolo Paulo, aparentemente negativas, e que, nomeadamente, aquela prisão em Filipos, parecia que era o fim. Paulo tinha acabado de fazer algo extraordinário, tinha acabado de pregar o Evangelho, pessoas tinham sido salvas, ele tinha expulsado um demónio e foi preso. Foi preso e muito maltratado. E o que é que ele fazia? Ele orava, cantava e orava à meia-noite. As coisas mais vão acontecer nas nossas vidas. E o melhor que nós podemos fazer é perceber que o nosso Deus está no controle, está acima de todas as coisas. Permitiu que aquilo acontecesse e agora o que nós podemos fazer, não podemos controlar necessariamente aquilo que nos acontece na vida, mas podemos controlar a forma como reagimos àquilo que acontece nas nossas vidas. Ouvi uma história recentemente, muito interessante, que ilustra como as pessoas que não compreendem isto, não compreendem que Deus está no controle, andam aqui à deriva, sem saber o que é que andam a fazer. Conta-se a história de um homem que tinha um cavalo. O homem tinha um cavalo e um dia o cavalo fugiu. E o vizinho vai assim: "Ei, que azar, o teu cavalo fugiu." Eu disse: "Sinceramente, eu não percebo nada dessas coisas de sorte ou de azar." Passados uns dias, o cavalo volta e com o cavalo voltam para aí 20 cavalos selvagens. Ele era num sítio onde eles podiam alojar vários cavalos e o vizinho: "Ei, que sorte que tu tiveste! 20 cavalos que vieram com o teu cavalo." Olha, eu não sei nada dessas coisas de sorte ou de azar. O homem ali, ou seja, o homem neste momento tinha 21 cavalos. Dias antes pensava que não tinha nenhum, agora já tinha 21. Um dia, o seu filho, a tentar montar um desses cavalos selvagens, caiu e partiu uma perna. E o vizinho: "Ei, que azar que tu tiveste agora." E o homem responde: "Olha, eu não percebo nada disso de sorte ou de azar." Passados uns dias, primeiro, o cavalo fugiu, o cavalo voltou, como outros cavalos, o filho partiu uma perna a seguir. Ou seja, anda aqui numa montanha russa de sorte e de azar. Primeiro azar, depois sorte, depois azar. Aparentemente, não é? Passados uns dias, aparecem lá na zona, aquilo seria uma zona fustigada pela guerra, guerras civis, guerras sem grandes regras, sem muita anarquia. E então, vêm por lá uns bandidos a querer recrutar pessoas saudáveis para o seu exército. E chegam à casa daquele homem e dão com o rapaz com a perna partida. E não o levam. E o homem, o vizinho, diz: "Ei, que sorte, teu filho tem a perna partida." O que é que eu sei sobre sorte e sobre azar? Não sei nada. Mas isto ilustra um pouco como as coisas más acontecem boas, acontecem más, acontecem boas, e nós, por vezes, não sabemos se aquilo que nos está agora a acontecer de mal, aparentemente mal, não poderá vir a ser bom no futuro. Não poderá vir a ser de maior proveito, como o apóstolo Paulo refere várias vezes, mas refere mesmo por escrito pelo menos uma vez, contribuiu para maior proveito do Evangelho. Naquele caso, aquela perna partida contribuiu para que aquele filho não fosse se perdesse naquele exército e se calhar morresse na guerra. E nós devemos perceber é que Deus sabe o que faz. Deus permite que as coisas nos aconteçam. Deus não permite que sejamos
como diz em 1 Coríntios 10, 13. 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel a Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação também dará também o escape para que a possais suportar. Não veio sobre vós tentação senão humana. Aqui a ideia, creio eu, pelo que vejo de outras versões e do original, é que não veio sobre vós tentação, senão, ou seja, dificuldade, provação, senão aquela que acontece a todos os homens. Comum a todos os homens. A versão inglesa diz common to man. Comum a todos os homens. Não esperemos que nos aconteçam coisas necessariamente melhores do que aos descrentes. Muito provavelmente vão acontecer coisas até piores. Porquê? Porque nós estamos num mundo que é contrário ao rumo que nós queremos seguir. Nós queremos seguir um rumo de acordo com a palavra de Deus. O mundo quer seguir um rumo contrário à palavra de Deus. Por isso, esperemos até mais adversidades. Mas encaremos-las com um espírito positivo, não com um espírito coitadinho de mim. Deus esqueceu-se de mim, Deus abandonou-me. Eu aqui até estava a fazer coisas boas para Deus e Deus permitiu que isto não acontecesse. Deus não quer saber de mim, eu também não quero saber dele. Não, essa atitude não. Aceitemos as coisas e procuremos ver como é que eu posso usar isto para melhor. Foi o que o apóstolo Paulo fez. O apóstolo Paulo foi preso e usou a sua prisão para continuar a pregar o Evangelho mais do que pregava antes. E há outras histórias de pessoas que usaram a sua prisão, aparente prisão, para ir mais longe. O apóstolo Paulo, naquela prisão, penso que já tenho dito isso algumas vezes, aquela prisão do apóstolo Paulo foi um posto de distribuição do Evangelho. Paulo estava ali e o Evangelho ia para vários sítios. Enquanto Paulo antes tinha de andar de terra em terra a pregar o Evangelho. Aquela prisão de Paulo foi uma lança em Roma. Ali, no coração do Império, ele foi ali e conseguiu anunciar o Evangelho de uma forma muito mais eficaz do que antes. Paulo, ali em Roma, tinha guarda-costas, praticamente. Ninguém podia tocar. Enquanto que ele, quando andava por aí por vários sítios, estava sujeito a ser morto, ali ele estava super protegido, porque estava preso e continuava a poder pregar o Evangelho. Continuou a escrever cartas, escreveu até mais cartas do que escreveria se andasse em viagem. Por isso, nós não sabemos porque é que as coisas nos acontecem. Não nos ponhamos a adivinhar, tal como aquele vizinho daquele homem da história, pensava, isto é azar, isto é sorte. Não. São as coisas da vida. Nós temos de encará-las da melhor forma possível e tentar usá-las, se possível, para o nosso proveito, mas acima de tudo, para o maior proveito do Evangelho. E agora eu queria falar um pouco convosco sobre a oração. Sobre aquilo que muitos procuram fazer e é tentador e é legítimo que nós, quando somos deparados com as dificuldades, peçamos a Deus, tira-me isto, retira-me esta coisa má da minha vida. Eu, pelo que vejo das Escrituras, nomeadamente a experiência do apóstolo Paulo, eu nunca o vejo a recomendar aos crentes: orem pela vossa saúde, orem pela vossa prosperidade financeira, orem por estas coisas materiais. Nunca o vejo orar. Mesmo por ele, eu vejo orar uma vez não, 3 vezes. Ele ora 3 vezes pela sua saúde. Como nós lemos em 2 Coríntios, vamos ler lá rapidamente. 2 Coríntios, capítulo 12. Segundo Coríntios 12, versículo 7. Isto é fala daquela experiência que ele teve, de ter sido arrebatado ao paraíso. E depois no versículo 7. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear,
a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Ele orou 3 vezes, não orou uma vez, não 2, mas orou 3 vezes para que se desviasse dele este espinho na carne. Eu creio que fosse uma doença, mas era alguma coisa no seu corpo. Mesmo que não fosse uma doença, seria algo relacionado com o seu corpo. E que o incomodava. E que ele pensava, isto está a atrapalhar-me. Isto não está a permitir ser tão útil, tão proveitoso para a obra de Deus quanto eu gostaria. Isto incomoda-me. Não gosto disto. Oh Deus, tira-me. Oh Deus, tira-me. Oh Deus, tira-me. E Deus diz, chega, a minha graça te basta. Porque ele depois percebe que quando está na sua fraqueza, então ele é forte. Tal como enquanto ele estava preso, quando estou preso, então é que eu consigo trabalhar melhor. Atenção, eu não desejo ficar doente, sinceramente. Não desejo ter problemas na vida. Não desejo ficar desempregado. Não desejo ter problemas familiares que levem a uma separação, por exemplo. Não desejo ter uma doença física, não desejo perder um familiar. Mas isso pode acontecer. Particularmente a situação de problemas familiares, aí eu posso fazer alguma coisa para evitar, não é? Mas o desemprego posso também fazer para evitar. A saúde também posso fazer para evitar, mas há certas coisas que são inevitáveis. Acontecem. Parece um cancro de repente, aparece um acidente sem nós termos culpa. Então como é? Deus pode permitir que essas coisas aconteçam. Mas nós podemos ver como é que eu vou usar isto agora. Claro que à primeira, quando as coisas nos acontecem, a minha vida acabou. Mas eu tenho de parar um pouco e pensar, o Senhor está no controle das coisas. O Senhor é o meu Salvador, o Senhor é o meu Deus. O que é que eu posso fazer para pegar nisto, que parece que não tem ponta para onde se pega, e usar isto para a glória de Deus, para o meu proveito? Até pode nem calhar ser para o meu proveito, mas como é que eu posso usar isto? Eu vou dar-vos um exemplo muito simples. Passou-se na minha família, a sogra do meu irmão vivia lá connosco, lá perto, em Estarreja, e ela reunia-se na Igreja Batista em Aveiro. E ia sempre, aos domingos e às quartas, ela ia sempre. Tinha lá reuniões nesses 2 dias. Há coisa de 12 anos, 12, 13 anos, teve cancro. Teve cancro, continuou a ir enquanto podia, a partir de certa altura deixou de ir. Mas atenção, só ia ela à igreja. A sua filha, minha cunhada, e o seu genro, meu irmão, e a sua neta, minha sobrinha, não iam. Só ia ela. Andam indiferentes em relação ao Evangelho. Todos eles tinham frequentado a igreja em pequenos, e mesmo casaram pela igreja, e reuniram-se, mas desanimaram na sua fé. Então esta irmã continuava sempre a ir, sempre a ir, sempre a ir, até ficou doente e ficou incapacitada de ir, sozinha. O que aconteceu? A minha cunhada começou a levá-la. Ela não conseguia ir, começou a levá-la. E tal como foi ela, foi o marido e foi a filha. Esta irmã já partiu para o Senhor há mais de 10 anos. Mas o que é certo é que esta doença, que ela encarou de uma forma, não com, talvez com alguma resignação, o que é que eu hei de fazer agora? Mas pensou, eu vou continuar, eu não vou abandonar o meu Senhor. Pode alguém pensar que o Senhor me abandonou? Não me abandonou. Permitiu que isto não acontecesse. Agora, como é que eu vou usar isto para bem? E usou para bem. Hoje em dia, aquela família reúne-se com regularidade, são ativos na igreja. Porquê? Porque houve alguém que foi acometido de uma doença, certamente desejava, Senhor, tira-me isto.
tira-me isto para que eu possa servir-te melhor, para que eu possa ir às reuniões, para que eu possa ajudar outros até. Não, a sua doença, que a incapacitou e que a levou à morte, foi de certa forma o que Deus usou para fazer com que aquela família regressasse para a comunhão dos crentes. Por isso, quem somos nós para dizer, Deus, olha, eu tenho esta doença, tu agora vais fazer isto, isto e isto porque é o melhor. Quem somos nós? Isso é quase como eu chegar ao médico e dizer, olha, estou-me a sentir um bocadinho mal, olha, o que eu tenho é isto, 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 receito isto, isto e isto. Ele manda-me ser do consultório. Se eu chegar lá com este tipo de atitude. Se nós formos a Deus e dissermos, Deus, eu tenho isto, por isso faz isto, isto e isto. O que Ele faz não nos manda sair da sua presença, mas creio eu que Ele faz o que diz em Romanos 8:27. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, ou de acordo com a vontade de Deus, intercede pelos santos. Nós não sabemos pedir como convém, pedimos, como diz o apóstolo Tiago, pedis para os vossos próprios deleites, pedis o que vos convém, mas nós não sabemos pedir como convém. Nós pedimos, estamos demasiado agarrados à nossa faceta física e pedimos coisas materiais, pedimos pela nossa saúde. Mas, e o irmão Filipe ainda há pouco orou pelos que estão doentes, para que o Senhor restabeleça a sua saúde de acordo com a sua vontade. Pode não ser melhor para aquela pessoa. Pode não ser o que Deus tem de melhor para a sua obra. No caso do apóstolo Paulo, o melhor para a obra de Deus era para o apóstolo Paulo estar preso, estar doente, estar privado da liberdade. Foi melhor. Para aquela irmã que eu falei, o melhor para a obra de Deus foi ela ficar doente. Olhando em retrospectiva, nós pensamos, olha, foi melhor. Quem visse na altura Paulo preso pensava, o que é que vai ser agora? Acabou-se. A pregação do Evangelho acabou. Ninguém pregava o Evangelho como o apóstolo Paulo pregava, mas nós olhando agora, 2000 anos para trás, Paulo no final da sua vida, quando escreveu aos Filipenses, olhando alguns anos para trás, dizia, ainda bem que isto não aconteceu. Isto foi péssimo para mim, deu-me cabo da saúde, deu-me cabo de tudo, mas foi a melhor para a obra de Deus. Paulo também fala sobre a oração, diz em Romanos 15, 30 a 32, diz o seguinte: E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judeia e que esta minha administração que em Jerusalém faço, seja bem aceito pelos santos, a fim de que pela vontade de Deus chegue a vós com alegria e possa recriar-me convosco. Paulo pedia para que os crentes orassem por ele, mas não orava para seu próprio proveito. Orem por mim para que eu tenha uma vida boa, uma vida sem grandes problemas, só para que eu esteja, olha, para que eu não tenha mais problemas, que eu já tive tantos problemas da minha vida, agora orem para que eu tenha um resto de vida sossegado. Não, eu pedia para que seja livre dos rebeldes que estão na Judeia e que esta minha administração que em Jerusalém faça seja bem aceita pelos santos e para que chegue a vós com alegria e possa requerer convosco. Eu pedia para que eu pudesse ser livre destas dificuldades de forma que pudesse levar o Evangelho. Porque esta era a vontade de Deus, certamente. Era da vontade de Deus que Paulo levasse o Evangelho.
porque é da vontade de Deus que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. É correto, creio eu que é correto, nós pedirmos por bem-estar físico para que nós possamos servir ao Senhor. Numa igreja, um ancião está doente. Um ancião, um responsável, alguém que é útil no ministério e que sem a sua presença a obra vai estar em causa. Vamos orar por ele, para que o Senhor o possa restabelecer, para que ele possa pregar o Evangelho, para que possa haver proveito espiritual. Não é para que ele tenha uma vida boa. Não deve ser esse o nosso foco. O nosso foco deve ser a obra de Deus, o proveito do Evangelho. E quando nós oramos pelos nossos irmãos, pelos crentes, deve ser: Senhor, lembra-te dele. Cuida principalmente do seu bem-estar espiritual. Às vezes nós somos capazes de estar a orar por um irmão nosso e estar preocupados com o seu bem-estar físico, e aquele irmão tem problemas espirituais muito mais graves do que os da sua saúde. Estou-me a lembrar agora do irmão que, se eu souber que ele está doente, eu digo: primeiro, Senhor, cuida do seu bem-estar espiritual, porque ele não anda bem. Ele não entende a palavra de Deus corretamente. Anda a pregar o erro. E o Senhor, cuida dele, acima de tudo, do seu bem-estar espiritual. Queria ainda falar de outra passagem sobre a oração, em Filipenses. Em Filipenses, Paulo diz aos crentes que ora por eles, não é? Filipenses 1:3. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. E no versículo 8. E peço isto, que o vosso amor abunde mais e mais em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveje as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até ao dia de Cristo, cheios de frutos de justiça que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Não vemos aqui Paulo orar um pouco que seja por questões físicas, questões materiais. Mas, no fim desta epístola, ele diz, Filipenses 4, só para reforçar esta passagem, para reforçar que não vemos, a não ser aquela experiência de Paulo quando teve o espinho na carne, ele orar pelo físico, pelo material. Ele diz então aqui em Filipenses 4:6: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Temos algum problema? Falemos a Deus sobre ele. Peçamos, sejam as vossas petições em tudo conhecidas. Oremos pelos nossos irmãos. Atenção, com isto eu não quero dizer, não precisamos de orar que Deus cuida de tudo. Alguns podem chegar a esse ponto. Não precisamos de orar, Deus sabe, Deus já de fazer o que achar melhor. Não vamos orar pelo bem-estar físico deles. Eu sei que o irmão Oscar, imagina que eu sei que o irmão Oscar está doente. Senhor, cuida do irmão Oscar. Conforta-o, restabelece-o se for essa a sua vontade, mas acima de tudo, dá-lhe a força espiritual, o arraigamento à tua palavra para que possa saber lidar com a situação, qualquer que seja o desfecho. Porque se vamos dizer, vamos orar pelo irmão Oscar para que a sua doença seja retirada, e o Senhor vai retirar, vamos orar, e depois não é retirada, como é? Estamos a criar expectativas falsas nas pessoas. Pois as coisas podem não acontecer, mas o que é certo é que Deus é poderoso para confortar, para consolar aquele irmão, qualquer que seja o desfecho. Porque se vamos criar nas pessoas esta expectativa, vamos orar, o Senhor vai curar, vamos orar e o Senhor ama-nos e vai-nos dar aquilo que nós pedimos, cuidado.
Alguém dizia o seguinte, há uma passagem nas Escrituras que eu não tenho agora bem presente, mas todos os irmãos conhecem qual é. Tudo aquilo que pedias em meu nome será feito. Não é? Se permaneceres em minhas palavras, eu permanecer em vós, pedi o que quiseres e será feito. Será que neste presente tempo nós preferimos que o Senhor nos dê aquilo que nós pedimos? Ou preferimos isto? Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que a nós opera, a essa glória na Igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Preferimos que Deus faça aquilo que nós pedimos? Nós, sendo mesmo crentes, estamos afetados pelo pecado, pela nossa, por vezes, demasiadas vezes pela nossa carnal compreensão. Preferimos que Deus nos dê aquilo que nós pedimos ou que Ele faça? É poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. O que é que preferimos? Lembra-se do rei Ezequias. O rei Ezequias ficou doente e Deus disse, olha, vais morrer. Deus disse, Deus, tu vais permitir que isso aconteça. Eu tenho sido tão obediente a ti, tão zeloso. E tinha feito, de facto, coisas extraordinárias. O rei Ezequias fez ali uma limpeza espiritual no reino, porque tinha havido reis muito maus nos anos, se calhar nos séculos quase anteriores a ele, e ele fez ali uma limpeza geral. E alguns anos depois de ele ter posto aquilo tudo, ter feito aquilo para que Deus o tinha chamado, fazer uma limpeza, Deus disse, olha, põe a ordem em tua casa, tu vais morrer. Deus, Deus, tem misericórdia de mim. E Deus concedeu-lhe o que ele pediu. Viveu mais 15 anos. E nós podemos pensar, Deus respondeu à sua oração. E de facto respondeu naquele caso. Então, porque Deus agia de forma diferente do que faz hoje. Mas o que é que aconteceu naqueles 15 anos? Naqueles 15 anos em que o rei Ezequias viveu a mais, vieram os emissários da Babilónia, um reino que ainda pequeno na altura, que ainda não se tinha tornado na grande Babilónia que se tornou posteriormente, e o rei Ezequias mostrou-lhes tudo para eles verem, ou seja, todo vaidoso do que tinha conseguido, mostrou-lhes. E depois Deus disse, olha, tudo isto vai para lá, um dia mais tarde. E além disso, ou seja, aqueles da Babilónia ficaram a conhecer como é que era Jerusalém. Ficaram a saber como é que era o reino, como é que as coisas funcionavam. E anos mais tarde foram todos cativeiros para a Babilónia. Nesses mesmos 15 anos, o que é que aconteceu? O rei Ezequias teve um filho, Manassés, que foi provavelmente o pior rei que houve em Judá. Um rei tão mau, que a Bíblia diz mesmo que ele fez errar tanto o povo, levou o povo a tanto mal, que conseguiram fazer pior do que as nações que tinham estado lá antes, ou seja, os cananeus, que Deus disse ao povo de Israel para limpar daquela terra. Ou seja, ele conseguiu fazer pior. Ou seja, nestes 15 anos, que Ezequias viveu mais, sucederam estas duas coisas. Foi melhor ou foi pior? Isto é um bom exemplo de como aquilo que nós pensamos que é melhor para nós e dizemos, Deus, eu quero isto. Será que é o melhor para nós? Há aquele ditado, cuidado com o que desejas, porque pode realizar-se. E nós devemos ter sempre este cuidado. Temos um problema, falamos com Deus sobre isso, mas sempre ressalvando, Senhor, acima de tudo, faça-se a tua vontade. Todos nós conhecemos aquela expressão do Senhor, Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Isto contrasta por completo com o que se passou no outro jardim, em que Adão e Eva disseram, faça-se a minha vontade e não a tua. Temos algum problema? Levemos ao Senhor.
Senhor, lembra-te de mim, estou a passar por esta situação, ajuda-me, ajuda o meu irmão que está a passar por esta dificuldade. Isso é uma coisa muito importante. Oremos pelos nossos irmãos, oremos uns pelos outros. Porque dificilmente vamos andar a falar mal de alguém por quem estamos a orar. Se nós temos algum problema com o irmão, qual é a melhor forma? É falar mal dele? Não. Orar por ele. Porque quando nós oramos uns pelos outros, o que é que vai acontecer? Não criamos as expectativas de que Deus vai fazer aquilo que nós pedimos. O Senhor cura-o, o Senhor faz disto, faz daquilo, e o Senhor vai fazer. Não. Mas o que é que se cria aqui? Cria-se uma ligação mais forte entre nós e Deus. Nós estamos mais próximos de Deus, estamos mais próximos do nosso irmão. E certamente vamos lidar com o nosso irmão de uma maneira diferente se estivermos a orar por ele do que se andarmos a falar mal dele. Se eu me deparo com um irmão, imaginem, deparo-me com um irmão, e eu acabei de falar mal dele, eu vou ter um relacionamento com ele agradável, positivo, eu até vou estar um bocado retraído. Acabei de falar mal deste irmão. Agora, se eu tiver acabado de orar por este irmão, eu vou ter outro relacionamento com ele. Por isso, a oração serve não para dizer, Deus faz isto e aquilo que eu quero, mas, Deus, eu tenho esta situação, ajuda-me. Ajuda-me de uma forma que nem eu sei qual é a melhor forma, mas tu sabes. E ajuda aquele meu irmão que está a passar por esta dificuldade. E aí nós tornarmos-nos mais unidos, mais comportarmos-nos mais como uma verdadeira família e não como pessoas que vêm aqui à igreja e estão sentados de costas uns para os outros durante uma hora. Mas comportarmos-nos mesmo como uma família. O Senhor nos abençoe e nos ajude a orar também mais de acordo com a sua vontade. Nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças por este ajuntamento do povo aqui neste lugar. Damos graças porque nos deixaste a tua palavra, nos deixaste os ensinamentos vitais para que saibamos como nos conduzir neste mundo. Te damos graças, Senhor, por podermos abrir a tua palavra e procurar compreender melhor aquilo que tu queres que nós façamos, para que saibamos pedir de forma mais esclarecida, mais espiritual possível. Livra-nos, Senhor, de pensarmos que estás à nossa disposição para cumprir os nossos caprichos, aquilo que nós pretendemos, mas ajuda-nos a confiar que tu sabes o que é melhor para nós e, apesar de não compreendermos de imediato o que se está a passar, sabemos que tu és Deus e que estás acima de todas as coisas e cuidas de nós de uma forma muito melhor do que aquilo que pedimos ou até pensamos. Ora-nos, pois, em tudo, nós pedimos todas estas coisas agradecidos no nome e nos méritos do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém.